Queria deixar antes de mais a nota clara de que, à hora que falo, estão ainda a decorrer, em algumas mesas, algumas contagens. A informação que trago é, por isso, a informação recebida com fiabilidade, não só por quem acompanha este processo, como pelos vários órgãos de comunicação social. Segundo todas as informações que temos, o Chega terá vencido as eleições no círculo da imigração, obtendo 2 deputados, sendo um dos deputados atribuídos à Aliança Democrática e um deputado ao Partido Socialista. Significa que o Chega ficará largamente à frente em número de votos nos 2 círculos, isto é, conjugando o círculo da imigração com o círculo da Europa, com o círculo fora da Europa. O Chega terá milhares de votos a mais do que a Aliança Democrática e do que o Partido Socialista. As minhas primeiras palavras são por isso de agradecimento. De agradecimento àqueles que partiram e que, procurando um país melhor ou um lugar melhor para viver, não se esqueceram da frustração, do desânimo, do desalento que o sistema português lhes criou e, por isso, votaram pela mudança. Votaram sinalizando os erros que PS e PSD cometeram ao longo dos últimos anos. É um resultado histórico, nunca visto em 50 anos de democracia nos círculos da imigração. Há um partido que não, PS e PSD, a vencer em número de votos estes círculos. A informação que temos é que também nas próximas horas os votos oriundos do Brasil aumentarão ainda mais a presença e a potencialidade do score do Chega nestas eleições, o que confirmará as notícias e a tendência do primeiro dia dos primeiros resultados provisórios. Uma vitória do Chega clara em número de votos nos 2 círculos da imigração, ficando em primeiro no círculo da Europa e, com toda a probabilidade, em segundo no círculo fora da Europa. Os imigrantes, melhor do que ninguém, conhecem as razões do fracasso de Portugal na saúde, na habitação, nos impostos, na corrupção e em tudo o que foi destruindo o país ao longo dos últimos anos. Por isso revoltaram-se. E revoltaram-se com justiça, revoltaram-se com firmeza para dizer que querem um país diferente. Agradeço-lhes de coração esse esforço e agradeço-lhes de coração essa entrega, cujo resultado superou largamente as nossas expectativas, mesmo as mais otimistas. Segundo todas as informações que temos também, das últimas horas, o Chega terá vencido a candidatura de Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, no círculo fora da Europa. Esta é uma vitória particularmente importante, porque é o símbolo da vitória da humildade sobre a arrogância, é um símbolo da vitória da democracia sobre a cegueira ideológica e institucional, é um símbolo da vitória do Chega sobre o sistema socialista que nos últimos anos, ancorado numa maioria absoluta, tinha aniquilado, censurado e atacado persistentemente o Chega. Santos Silva decidiu ir a votos, sendo ele próprio cabeça de lista por um círculo, o círculo fora da imigração. Os eleitores deram-lhe uma mensagem clara, que não o querem no Parlamento, muito menos a Presidente do Parlamento. Por isso, esta é uma vitória do Chega que deve ser assinalada. Para além de histórica, livrou-nos de um ativo tóxico do socialismo dominante, conseguindo assim começar a limpeza que Portugal precisa mais cedo do que se esperava. Mas há um outro dado a assinalar. O Chega alcançará, segundo tudo indica, a marca histórica de 50 deputados. Esta é uma marca que ultrapassa largamente todos os partidos que na história de Portugal, desde 25 de abril de 1974, procuraram fazer frente a PS e PSD. Nos melhores resultados da Aliança Povo Unido, em 1979 e em 1983, o Chega conseguiu, mesmo assim, superar em número de mandatos, em vitória em círculos eleitorais e também, provavelmente, na expressão final de percentagem que alcançará. Mas uma coisa já é certa. Tirando PS e PSD, nunca nenhum outro partido alcançou os 50 deputados em Portugal. E essa é uma marca histórica que assinala o fim do bipartidarismo no nosso país e o início de uma nova era que deve combinar os 3 maiores partidos como forças dominantes
da Assembleia da República. Segundo os dados indicam, confirmou-se com esta votação que a Aliança Democrática deverá ser a coligação mais votada destas eleições. À hora que estamos, o Presidente da República recebe o cabeça de lista dessa aliança, Luís Montenegro, no Palácio de Belém. Tudo indica, por isso, que Luís Montenegro deverá ser indigitado nas próximas horas como Primeiro-Ministro de Portugal. Confirmando-se estes resultados, bem como o resultado histórico do Chega, queria deixar a garantia ao país de que tudo fiz e tudo continuei a fazer e que tudo continuarei a fazer para que se alcance uma plataforma de estabilidade que dê 4 anos de governabilidade a Portugal. Que dê 4 anos de uma maioria não desperdiçada a Portugal. É a primeira vez em muitas décadas que a direita tem uma maioria tão expressiva. Desde os tempos de Cavaco Silva, em que se podia duvidar se estávamos perante direita ou não direita, que não há uma maioria tão clara no Parlamento. Desta vez não há mesmo dúvidas. A esquerda e a extrema-esquerda foram derrotados, o Chega e o PSD têm uma amplíssima maioria parlamentar. Esta é, por isso, uma maioria que não pode ser desperdiçada e que não deve ser desperdiçada. Aqueles que, insistindo no seu ego ou na sua arrogância, a desperdiçarem, olhando para o lado ou ignorando o voto de mais de 1 milhão e quase 1.200.000 portugueses, serão eles os causadores de toda a instabilidade que o país pode vir a viver. Da parte do Chega, a garantia é total de que se empenhará numa solução que dê estabilidade aos portugueses e resposta nas áreas da saúde, nas áreas da educação, da habitação e da sua crise, da luta contra a corrupção, porque é nisso que estamos empenhados. Queria deixar também uma mensagem clara. Apesar de até ao momento em que estamos não ter sido possível obter nenhum acordo duradouro de governabilidade, o Chega já deu indicação de que matérias tão importantes como a equiparação do suplemento de missão das forças de segurança, a recuperação do tempo de serviço dos professores, a redução urgente de impostos, sobretudo dos impostos sobre as pessoas singulares, ou a reforma da justiça, com a consequente luta contra a corrupção e garantia de independência das polícias e dos magistrados, podem avançar e terão luz verde no Parlamento para avançar, mesmo sem um acordo de fundo em matéria de governação ou orçamental. Chega, com este resultado, assinalará simbolicamente o início da legislatura com 2 iniciativas de caráter político. Uma primeira, a entrar no momento zero desta legislatura, será a equiparação, precisamente, do suplemento de missão, atribuído à Polícia Judiciária, justamente, a todas as forças de segurança, guardas prisionais e forças militares. Ao mesmo tempo que apresentaremos, e cumpriremos assim a nossa promessa eleitoral, de uma reforma no âmbito da luta contra a corrupção, ampliando largamente a capacidade do Estado em confiscar bens da corrupção e dos crimes económicos para os devolver ao Estado e ao dinheiro dos contribuintes. Cumprindo as promessas eleitorais que estabelecemos. Serão estas as 2 primeiras iniciativas que esperemos poder viabilizar, visto que tendo agora uma ampla maioria, juntamente com a AD, no Parlamento, para que alguns avanços se verifiquem. A minha última palavra é de agradecimento aos portugueses. De agradecimento por este resultado histórico, de agradecimento pela confiança, apesar da enorme intoxicação que o espaço público foi alvo, saíram de casa, ignoraram essa intoxicação e votaram. Aos que vivem fora do território, mais ainda, com uma percentagem provavelmente acima dos 25%, saíram de casa, ignorando essa intoxicação, foram votar e votaram pela mudança. Tudo indica que esta Assembleia da República próxima será histórica, porque estará pela primeira vez na nossa história despida da força dos socialistas e da extrema-esquerda em condicionar projetos legislativos, comissões de inquérito, revisões constitucionais e outros parecidos. Cabe-nos a nós, e só a nós, garantir que esta maioria não é desperdiçada, porque é uma oportunidade histórica única que temos para concretizar mudanças que agora, sem desculpas, os portugueses nos pedem. É essas mudanças que daremos luz verde. Em algum caso, que seremos nós
a ter a sua iniciativa, garantindo que em política não haverá negas nem negativas pela origem dos procedimentos legislativos, apenas com um só critério: o que é bom para Portugal e o que é bom para os portugueses. Esta legislatura, que agora começará, tem uma oportunidade histórica de fazer mudanças estruturais e reformas profundas que o povo português há muito tempo pede. Da luta contra a imigração ilegal à luta contra a corrupção, da descida de impostos à diminuição da burocracia, da recuperação do tempo dos professores ao apoio fundado aos polícias e às forças de segurança. De, pela primeira vez, termos uma legislatura que olha para as pessoas, homens e mulheres normais deste país, que olha não para minorias, mas para a maioria das pessoas normais deste país. É o momento de fazer essa mudança. E é o momento que temos agora, sem desperdício, sem perder tempo, de o fazer com força, determinação e muita convicção que, a breve prazo, estas mudanças serão concretizadas.